24, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morre, e o seu fogo nunca se apaga, e serão um horror para toda a carne. Bem, aqui nós vemos o contraste, né? Jesus está contrastando a vida eterna, os dois são eternos. A consequência eterna da vida dos salvos e a consequência eterna da morte dos ímpios, né? Porque esse é o contexto todo do Velho Testamento. Fala que os ímpios serão desarraigados. Agora, vejam bem, a ideia de tormento eterno depende da ideia de vida eterna para todos. E a Bíblia diz que quem tem a vida eterna é quem tem o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Inclusive a tradução em português não é a melhor nessa passagem. Mas comparando, e é muito importante quando você estuda a Bíblia, você não precisa ser um erudito, saber grego, hebraico e tal. Compare traduções internacionais. Veja a Bíblia em espanhol, veja a Bíblia em inglês. Então Paulo diz assim, ó, que Deus, né, recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, procuram glória, honra e imortalidade. É assim que está no original. Aqui tem incorrupção, mas é imortalidade. Agora, por que a pessoa vai procurar imortalidade se ela já tem? Ela tem embutido dentro dela um fantasminha camarada, né? Como os crentes na imortalidade, tem uma coisa lá que não morre de jeito nenhum, um bicho que não morre mesmo de jeito nenhum, né? Então, como não foi resolvido o problema da natureza do homem, não há informação que Deus botou alma imortal no homem quando criou, fica anulada essa ideia de que o ímpio vai ter o corpo e a alma eternamente. Nós vimos que o pastor passou muito rápido na parte dos alicerces e foi mais para frente, né? Vamos ver rapidamente aqui, em Gênesis 2:7, diz assim, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui nós concluímos que o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Então essa é a nossa ideia, o homem é uma alma, não diz que tem. Agora, essa é a montagem do homem. Vamos ver a desmontagem, né? Em Eclesiastes 12:7, nós encontramos Salomão num texto que não é parábola, e sim muito didático, muito claro, muito objetivo, né? Então, ele em Eclesiastes 12:7 diz o seguinte, bem conhecido, né? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A palavra no original para espírito aqui é ruach, que é sinônimo de nechamar, como tem lá em Gênesis 2:7. Há várias passagens que as duas são apresentadas intercambiavelmente, num paralelismo que indica que são sinônimas. Muito bem. Agora, muita gente cita essa passagem de uma maneira equivocada. Pensam que, então o espírito do salvo vai para Deus. Mas Salomão não está preocupado com o espírito do salvo. Ele está falando do pó de todos os homens, né? O corpo de todos os homens se desfaz no pó. E o espírito de todos os homens volta para Deus. Não é só do salvo. Agora, nós temos aqui o salmista que usa uma linguagem até paralela no Salmo 104, 25 a 29, né? É muito interessante esta passagem aqui. Ele fala, vamos resumir aqui, vamos logo para o 29, mas ele está falando dos animais, dos grandes peixes no mar e tal, né? E daí o que ele diz aqui no verso 29? Escondes o teu rosto, quer dizer, Deus, né, esconde o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, ruach, é o fôlego, não é? Voltam para o seu pó, não é? Morrem e voltam para o seu pó. Aqui ele está falando dos animais. Os animais é o mesmo processo, né? Sai o fôlego e o pó do animal volta ao pó. O espírito ou a respiração do animal, Deus retira. É essa a ideia, né? E daí, nós temos em Eclesiastes 3, 19 a 21, aquela famosa passagem que os que creem na imortalidade da alma, se pudessem, arrancavam de suas Bíblias, mas não tem como, né? Ele fala o seguinte, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais, né? Todos têm, assim como morre um, morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Meu tempo acabou. Porque nos meios protestantes evangélicos não há informação sobre os grandes pensadores cristãos protestantes e até católicos que denunciaram e têm denunciado as doutrinas dualistas. Vou dar alguns exemplos
ao longo da história. Tyndale, tradutor bíblico, pai da tradução bíblica inglesa. Wycliffe, né? Milton, eu estudei a literatura inglesa nos Estados Unidos, que eu morei lá há muitos anos, e estudei numa universidade, e nós nos demoramos muito do paraíso perdido ao paraíso recuperado, de Milton. Milton denunciou o erro da imortalidade da alma, não é? E do inferno. William Temple foi primaz da igreja anglicana. William Gladstone foi primeiro-ministro inglês e teólogo nas horas vagas, né? E agora muita gente vai ficar surpresa com isso. Martinho Lutero, né? Nas 41 proposições de Lutero de 1520, o ponto 27, condenação à imortalidade da alma como um erro ideológico, quer dizer, um lixo ideológico a ser jogado no monturo de decretais romanas. Lutero condenou a imortalidade da alma. Muita gente não sabe isso, luteranos não sabem disso, não é? Eu vejo pela internet, pelos debates que a gente tem. Agora, mais modernamente, eu tenho até aqui alguns livros para mostrar, só para mostrar que eu tenho aqui Oscar Cullmann, famoso teólogo suíço, né? Eu tenho John Stott, que foi um famoso autor britânico, condenava a imortalidade da alma. E nós temos Paul Althaus, um alemão que historia a vida de Lutero e mostra como Lutero condenava isso. Clark Pinnock, Eldon Ladd. E Eldon Ladd é um famoso pastor, um teólogo batista americano. E eu sugiro que as editoras evangélicas traduzam o livro dele, The Blessed Hope. Um irmão nosso, amigo, que me telefona de vez em quando lá do Texas, ele falou, eu estava lendo o livro do Eldon Ladd. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver a página aqui de rosto. Ué, é a editora batista? Porque estava pensando, esse autor deve ser adventista, ele fala igual adventista. Eldon Ladd. Eu encontrei no blog, que até eu recomendo, o blog do Batistas, não sei se o irmão conhece, www.vijay.net, já está com quase 6 milhões de leitores, né? Então, de visitantes. Eles publicaram um artigo de um grande erudito batista brasileiro chamado Ed René Kivitz, detonando com as ideias de imortalidade da alma. Aí eu falei, ué, se eles estão publicando isso, quem sabe eles aceitam um estudo meu. Aí mandei para eles, 20 perguntas aos que creem na imortalidade da alma. Então eu tenho Publicaram? Aqui, publicaram. Então, o meu estudo foi publicado. Muitos destacados teólogos, né, que têm essa visão holística, que condenam a imortalidade da alma. Aliás, esse problema continua. Eu acho que tinha que haver primeiro um debate sobre a imortalidade da alma, a natureza do homem. Porque para crer no inferno, que vai queimar corpos e almas eternamente, tem que crer que existe essa coisa, esse fantasminha camarada que não morre de jeito nenhum, né? E isso não foi demonstrado. Eu mostrei aqui que os alicerces do ensino bíblico não prevêem este ingrediente. Por exemplo, se uma dona de casa vai fazer um bolo, eu vou fazer um bolo de chocolate, mas ela não põe chocolate, esse bolo pode ser bolo de qualquer coisa, menos de chocolate. E na receita do homem não entra alma imortal, entra o ruach, que aliás é nechamar no original, mas a Bíblia fala também que os animais têm o mesmo fôlego, né? E não é só Salomão que diz isso. E outra, Salomão disse isso numa passagem didática, clara, objetiva, não é parábola não. Ficar citando parábola para defender doutrinas é um erro metodológico. Isso é condenado, não é? A gente não defende doutrinas com base em parábolas, nem em textos assim, vagos, de pouco esclarecimento. Então eu noto que os defensores da imortalidade da alma se seguram em parábolas e Apocalipse. Ora, a Igreja Católica ensina a Assunção de Maria baseado no Apocalipse. É simbolismo, é metafórico. Não é? Então Salomão é muito claro, não é, em falar sobre como na morte a desmontagem do homem, o fôlego de todos os homens volta para Deus. E Davi confirma que o fôlego dos animais também é recolhido por Deus. É tudo então claro que não existe alma imortal. Se não existe alma imortal, não existe castigo eterno dos condenados. Professor Azenilton, todo mundo falou que vai sofrer eternamente. É porque eles não estudaram os meus estudos aqui. Quando eles pedirem, eles vão mudar de opinião. Podem crer. O senhor sempre foi aniquilacionista? Não, eu sou originário da Igreja Evangélica Congregacional, da Alba Lúcia. A minha irmã, que o senhor conhece. Aliás, um ósculo santo para a Alba, que faz muitos anos que eu não vejo. Pois bem, e eu me tornei adventista. Eu até digo que foi, às vezes, por influência até de um corinho que a gente cantava quando criança. Eu não sou cantor não, mas eu vou cantar, é mais ou menos assim, um pedacinho, né?
Quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Falei, opa, então é importante esse princípio, né, de dedicar um dia ao Senhor. Aí depois é que eu estudei e entendi que o princípio está certo, mas o dia está errado. Foi por causa da questão do sábado que o senhor mudou? Foi um dos pontos, né, um dos pontos. Muito bem, agora... A ideia popular é essa, claro, porque o pessoal, como eu disse, não tem as informações, nem sabe que isso é condenado por grandes pensadores, que não é só a alma, é o corpo. Ótimo! Isso complica a situação dos que creem na imortalidade da alma. Isso não ajuda. Sabe por quê? Quando você lê Apocalipse 15, 35, aliás, 1 Coríntios 15, 35 a 55, Paulo fala do corpo celestial em contraste com o corpo carnal. A incorruptibilidade sempre é apresentada no contexto dos salvos. Como é que os ímpios que ressuscitam com corpos sobre a terra, eles vão ter... Esse corpo é feito de amianto? Como é que é isso? Deus concede a eternidade, a incorruptibilidade aos ímpios? Não, a Bíblia diz que o fogo, a fumaça do seu tormento sobe para sempre. O que significa isso? Fumaça implica em combustão total. Essa que é a fumaça. Professor... A fumaça queimou tudo. Aí nós temos em Malaquias 4:1, diz claramente que os ímpios serão desarraigados, como no Salmo 37 também fala, e não ficará nem raiz nem ramos. É essa a mensagem bíblica.